Bom dia a todos, bom dia aos amigos encarnados, aos amigos desencarnados. Agradecemos a oportunidade de ter uma breve conversa, na verdade, né? Porque a gente sabe que temos grandes limitações, grandes ensinamentos a serem percorridos, e a gente prepara às vezes algumas palavras, algumas coisas com a ciência de que os assuntos não se esgotam e de que muitas vezes são pinceladas que damos com a finalidade de fazer refletir, de fazer buscar um pouco mais das mensagens que são trazidas aqui. E hoje o tema que eu escolhi para ter uma conversa, na verdade, com vocês, foi sobre o medo e o medo da morte. Por que eu escolhi falar sobre isso? Por uma situação que eu tenho presenciado por pessoas conhecidas, amigos e tal, que estão enfrentando esse problema. E eu falei, bom, então acho que é um momento de se falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre o medo da morte. Por que a gente tem medo? Medo no geral, né? Por que nós temos medo? Medo diante de um perigo, de uma ameaça, porque isso faz parte da nossa condição que Deus, na sua misericórdia, nos incutiu, que é do instinto de preservação. Se nós não tivéssemos dentro de nós esse instinto de preservação, muitas vezes no momento de uma prova mais difícil, de uma situação de maior conflito, de maior peso, a gente simplesmente se atiraria nas portas aí da morte. Então, esse instinto nos segura, né? Nos faz repensar, nos faz confiar na existência de alguma coisa que nos resguarda dessas atitudes, certo? Então, o medo não deixa de ser um sentimento. E como sentimento, ele ocorre inúmeras vezes, né? A gente tem medo de muitas coisas. A gente tem medo de um fracasso, a gente tem medo de uma exposição, a gente tem medo de perder um emprego, de perder uma pessoa que a gente ama, tem medo da doença, tem medo do futuro. Isso é próprio do ser humano, ter essa série de medos, né? Alguns, por N motivos, pelas experiências que já vivenciou, não nessa encarnação, mas em outras, esse medo toma proporções de pânico, né? A gente viu muito recentemente na questão da pandemia, muita gente com pânico, né? Não saía mais de casa, não somente naqueles momentos em que foi dada a recomendação de evitar sair, mas depois, quando as coisas já foram se ajeitando, se acomodando, a pessoa não aceitava, e tem gente que não aceita até hoje a ideia de sair, de conviver com outras pessoas, porque ela entrou numa fobia mesmo, né? O medo tomou conta e a pessoa não consegue vencer essa dificuldade. E muitos dos nossos medos são relacionados à nossa vida material. Nós estamos inseridos no mundo material e, por conta disso, a sociedade nos cobra muita coisa. Principalmente agora, né, que a gente tem as relações e as informações instantâneas,
a gente é muito mais cobrado socialmente. Então, a pessoa que não consegue aquilo que ela se propôs, a pessoa que não consegue ter aquilo que todos têm, que não consegue se sair tão bem na carreira ou financeiramente, ela tem medo. Ela tem medo, é como se ela fosse um ser que está à parte. E, com isso, ela acaba se deixando tomar pelo medo. Antigamente, esse medo era menor. Por quê? Porque as pessoas eram mais próximas, não era tudo tão virtual, tão distante, essa cobrança não era tão instantânea. E aquele sentimento de aproximação, muitas vezes minimizava esse medo. E hoje ele aparece de uma forma muito mais intensa. A gente vê muito isso com relação aos jovens, às crianças, aos adolescentes. Eles são muito mais medrosos. A gente fala assim, nossa, na idade do meu filho, não, era muito mais arrojado, eu enfrentava os problemas de uma outra forma. Mas por que isso está acontecendo? Porque a nossa geração, ela estava menos exposta a determinadas coisas. Hoje a criança está extremamente exposta à informação, né? Então ela participa de tudo. Quando a gente era criança, a gente não sentava para assistir jornal. Imagina, era hora de brincar, né? Hoje não, a criança senta, ouve as notícias, ouve o que se fala, os comentários, participa, e isso gera na criança ansiedade e medo. Então, é uma geração mais amedrontada. E o que a gente precisa com isso? Acolher melhor, acolher essas crianças, esses jovens, para que eles se sintam protegidos, para que eles se sintam acolhidos pela sociedade, não só pela família. Porque esse medo acaba gerando fobias, e essas fobias acabam gerando acontecimentos, às vezes catastróficos, né? Então, a gente tem que, desde muito cedo, ensinar os nossos filhos a ter confiança em Deus, confiança na espiritualidade, confiança naquilo que a gente tem uma destinação enquanto a gente está aqui na Terra, que tudo existe um planejamento, que a gente é responsável pelas nossas escolhas, mas que a gente é supervisionado e muitas vezes protegido dessas mesmas escolhas, para que a criança cresça com mais confiança nela e no mundo. Porque essa falta de confiança e esse medo, eles acabam muitas vezes por sintonizar as mentes com espíritos que se aproveitam dessa situação. Então, essa sintonia que se torna também muito perigosa, e a gente precisa se prevenir e prevenir aqueles a quem somos responsáveis de manter os cuidados, né? Então, a gente vê que hoje em dia tem muitos que, por medo de não fazer parte do grupo, eles usam aquelas roupas extravagantes, hábitos estranhos à nossa vista, né? Por quê? Porque senão eles vão ficar de fora. E o medo causa frustração, e a frustração pode levar até ao crime. O medo de não ser amado também é uma constante hoje em dia, e a gente tem que ensinar que eles busquem esse amor. E leva também a uma desorganização psicológica e emocional, e muitas vezes gerando doenças, né? E isso acontece com o jovem, com a criança e também com o adulto, né? A Joana de Ângeles diz numa passagem que o antídoto para o medo são as informações trazidas pelo Espiritismo, a certeza da reencarnação, a certeza que estamos aqui realizando experiências e estamos praticando para aprender melhor, e que a vida terrena não é mais do que um longo dia perante a eternidade real do Espírito. Porque essa condição nos traz um conforto, porque essa experiência não é tudo, nada se acaba, é uma experiência.
Como eu falo assim, é como se a nossa vida fosse um grande fio e cada encarnação é uma conta desse colar, né? Quantas contas nós já temos, quantas contas ainda teremos para colocar nesse colar? Então, não adianta a gente pensar que aqui é tudo, que esse momento é tudo, que tudo tem que ser resolvido agora, porque não é assim que funciona. Nós vamos passar por uma série de experiências, vamos fazer o possível para sair melhor do que entramos, mas os fracassos estão dentro das experiências, as frustrações estão dentro das experiências e os êxitos têm que ser aproveitados com equilíbrio e com sabedoria. A gente tem que mostrar para a criança que quando uma porta se fecha, uma janela se abre, que é uma frase que a gente escutou muito na vida e que hoje dificilmente a gente fala para as crianças, né? Quando a criança passa por uma situação, por uma frustração, a gente tem que mostrar para ela que se ela passou por aquilo, outras oportunidades vão vir, outras situações vão acontecer e que vão possibilitar que ela tenha o resultado que ela espera, né? E que a gente tem uma tarefa enquanto encarnado, que é a do triunfo. Mas é o triunfo perante a visão do mundo, da sociedade? Não, é o triunfo sobre nós mesmos. Esse é o triunfo que importa. Não adianta eu ter uma casa maravilhosa, o carro do ano, viajar todo ano para Disney, não resolve. Porque se eu não triunfar sobre as minhas dificuldades e sobre as minhas imperfeições, tudo isso fica, tudo isso se perde. E o que eu levo, é como já falei aqui, né? A gente chega muitas vezes com um monte de expectativa, com um monte de planejamentos, né? Achando que a gente vai carregar uma mala de virtudes e a gente sai com um porta-níquel, né? É o que a gente leva para o outro lado do que a gente efetivamente conseguiu realizar. E qual o maior de todos os medos? O medo da morte. Por que se teme tanto a morte? Se a gente perguntar para qualquer pessoa qual a única certeza que você tem na vida, ela vai falar da morte, né? E quando ela vai chegar? Não sei. E por que a gente tem tanto medo? Se desde o dia que a gente nasce, a gente sabe que ela pode acontecer no momento seguinte. E com certeza ela vai acontecer. E o medo? Como a gente já falou, tem essa questão do instinto, né, de preservação que a gente traz. E também o medo de deixar de existir. Esse é o maior medo das pessoas. Que ela deixe de existir, que ela vire nada. Então tem gente que a gente até ouve falar. Ela fala assim, nossa, me sacrifiquei a vida inteira, trabalhei, fiz isso, fiz aquilo, criei meus filhos, não sei o quê. E aí ela fica doente e a morte mostra a carinha dela lá, né? Assim, cheguei, né? Daqui a pouco você vai. Aí a pessoa fala assim, mas justo agora que eu fiz isso, que eu consegui aquilo, a morte quer me levar. Não, a morte sempre esteve do nosso lado. Por quê? Porque ela faz parte do ciclo da nossa vida. E o que você fez durante a vida é justamente o que você precisa para levar embora. As coisas que você fez materialmente não interessam. E se você conseguiu criar muito bem os seus filhos, ser um bom profissional, ter conseguido auxiliar aqueles que necessitavam, ótimo, ótimo. O dia que tiver que fazer a passagem, que tiver que partir, é assim mesmo, é aquilo que você está levando. Então, o medo da morte, ele não se justifica, né?
Mas a gente ainda teme. Por quê? Pelas experiências anteriores. Porque nós somos hoje a melhor versão de nós mesmos. Nessa, eu estou com certeza melhor, pode ser muito, mas melhor do que eu fui na outra. Porque eu trago a bagagem do que eu consegui aprender. Então, quem é muito ruim, na outra era ainda pior. E se eu sou a melhor versão e assim mesmo não sou tudo aquilo, o que meu inconsciente, que o meu espírito guarda de impressões? O que eu vou encontrar do outro lado? Então, esse é o nosso temor. E por isso a gente tem que se preparar. Porque aquele que fez coisas aterradoras, né? A gente já sabe que ele está ligado, sintonizado com espíritos da mesma categoria, né? E isso vai atraí-lo para lugares compatíveis com aquele comportamento, né? Agora, as pessoas que têm um bom pensamento, bons hábitos, boa índole, cometeu erro? Claro, todo mundo erra, todo mundo está aqui em aprendizado. Só espíritos muito elevados é que tem um índice mínimo de erro, e assim mesmo ainda tem, porque se chegaram até aqui, só quem não teve foi Jesus. Quem tem a prática da prece, do pensamento em Deus, do pensamento em Jesus, sempre pensa no bem. Com quem que ele se sintoniza? Ele se sintoniza com espíritos que têm esse mesmo grau de evolução, de adiantamento. Então, para eles, essa passagem vai ser para um lugar compatível com esse comportamento. Então, o medo da morte tem que ser o medo do que eu sou e não o medo do que eu vou encontrar. Se eu tenho medo do que eu sou hoje, aí sim eu tenho que me preocupar. Agora, se eu falo, não, eu faço o possível, né, para fazer as coisas da forma correta, tenho as minhas responsabilidades cumpridas, reconheço as minhas faltas, os meus erros, tento corrigir na medida do possível, perdoo quando sou ofendido. Ah, mas eu não sou perdoado. Aí o problema já é da outra pessoa. Então eu não preciso temer. Não tenho do que temer. Porque a morte não deixa de ser uma passagem para um outro plano, onde somos recepcionados, onde somos acolhidos, somos cuidados, muitas vezes até de forma melhor do que estávamos aqui. E uma coisa assim que a gente tem que se desvencilhar é daquela visão que se tem, aquela visão medieval tétrica da morte, né? Então fala da morte, aparece a caveira com a foice, né? Não é assim, né? Não vem nenhuma caveira com foice buscar ninguém. E isso também traz uma impressão ruim, né? A pessoa fica com aquela sensação de que é dessa forma que acontece, corta a sua existência, né? Não. Essa transição, normalmente, a maioria, ela é tranquila. A gente tem uma mortezinha todos os dias quando a gente dorme. Quando o espírito se desliga, tem liberdade para percorrer outros lugares, para aprender, para visitar, para auxiliar. Então, por que eu tenho medo de dormir? Não tenho. Eu, pelo menos, não tenho medo nenhum, gosto bastante. Então, a morte acontece assim.
os laços que prendem o espírito e o perispírito a esse corpo físico, eles vão sendo desatados aos poucos. É um lacinho aqui, outro lacinho aqui, outro lacinho aqui. Aí a pessoa está doente, normalmente, né? Ela está doente e está naquele estado bem, né, terminal mesmo. Aí o que acontece? A pessoa quer falar o que ela está sentindo, o que ela está pensando, o que ela está vendo. Aí a família sabe que a pessoa vai durar horas, dias. Ah, não vou falar disso, não, vai ficar bom. E aquela angústia da pessoa em falar naqueles momentos finais, continua, porque a gente não deixa, né? Não, mas eu quero falar só, olha, eu quero deixar aí essa mensagem para... Não é hora disso. Não vamos pensar nisso, logo você tá bom, né? Não vamos pensar nisso. Tá longe de você ir embora ainda e tal. Gente, vamos tratar com naturalidade. Faz parte. A gente não pode dar a sentença de ninguém, porque existe aquele caso que a pessoa, o médico fala assim, olha, a medicina não tem mais o que fazer, e a pessoa reanima, não faz parte da ciência. Só que se ela falou, ela comentou, ela se despediu, ela passou a mensagem que ela queria, e ela não foi, prejuízo nenhum. Mas por que a gente deixa muitas vezes a pessoa nessa angústia, nessa insegurança, como se a gente quisesse dizer para ela, olha, a morte é horrível. Não queira ir, porque é horrível. É assim. Tem que ser um momento de serenidade, de compreensão. Um momento de ser trabalhado em conjunto. A família em conjunto com aquela pessoa que está partindo. A espiritualidade, muitas vezes, a família fica naquele apego, aquele desespero, aquela coisa que segura a pessoa ali, a pessoa não consegue se soltar, que a espiritualidade precisa fazer ela dar uma melhorada para a família falar assim, então agora está tudo bem. A pessoa vai embora, a pessoa desencarna. Por quê? Porque aquela situação não estava permitindo o trabalho do desligamento, estava atrapalhando aquele momento. Então, tudo isso a gente tem que ter em mente para a gente facilitar o nosso desligamento daqueles que a gente ama. É fácil? Não, gente, não é fácil, porque a gente tem realmente aquele apego, a gente fala, a gente vai sentir saudade, que tem gente que fala assim, não consigo viver sem... A gente vive sim. A gente vive porque cada um vem com a sua tarefa. E é essa tarefa que tem que ser cumprida. As outras pessoas estão no entorno, mas cada um tem o seu dever, a sua missão, a sua tarefa a ser desempenhada. Então, facilitemos. Vamos facilitar para todos os lados, né? Tanto para quem parte, como para quem fica, né? Para mim, quando uma pessoa está prestes a ir embora, né? Já tive várias grandes perdas, e aí o que eu penso? Como se a pessoa estivesse entrando num navio e indo para o outro lado. Num lado em que eu não vou poder ligar, não vou poder fazer videochamada, não vou poder escrever e ter resposta, mas ela está lá. E um dia o mesmo navio vem me pegar. Eu vou para lá. E se vocês pararem para pensar, quantas vezes isso aconteceu entre encarnados? Quantas pessoas vieram para o Brasil, por exemplo, fugidas da guerra, chegava aqui, não tinha como se comunicar com as pessoas de lá não tinha como se comunicar, e anos se passaram sem saber se o de lá estava vivo, se o daqui estava vivo, e estavam encarnados. Agora, se eu sei que a pessoa partiu, que ela está viva em espírito, do outro lado, continuando a sua passagem, a sua experiência, eu aqui, continuando a minha experiência na carne, e que um dia nós vamos nos encontrar, eu não preciso me desesperar.
Eu não posso deixar que o desespero tome conta, nem de quem foi e nem de quem fica, porque isso é contrário à própria lei, porque na lei de Deus já se sabe que o tempo na carne é um tempo limitado. Então, se a gente entra nesse desespero, isso demonstra falta da confiança, falta da fé. E que muitas vezes a gente tem que realmente fortalecer isso em nós. No Livro dos Espíritos, na questão 153, é perguntado: em que sentido se deve entender a vida eterna? A resposta: é a vida do espírito que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Quer dizer, o nosso estado natural é aquele. O passageiro e provisório é isso. Não vamos viver a vida como se fosse ao contrário disso. André Luiz registra também: a morte física não é o fim, é pura mudança de capítulo no livro da evolução e o aperfeiçoamento. E ao seu influxo, ninguém deve esperar soluções finais e definitivas, quando sabemos que 100 anos de atividade no mundo representam uma fração relativamente curta de tempo para qualquer edificação na vida eterna. Então, se a gente tiver essa consciência, a morte deixa de ser assustadora. A gente não vai ter tanta ansiedade com relação à questão da morte. A gente vai ter mais tranquilidade para a vida física. No Evangelho segundo o Espiritismo, temos também: para aquele que se coloque pelo pensamento na vida espiritual, as vicissitudes e tribulações da vida não são mais que incidentes que recebe com paciência, porque sabe que não são senão de curta duração e devem ser seguidos de um estado mais feliz. A morte nada mais tem de apavorante e não é mais a porta do nada, mas da libertação, que abre ao exilado a estrada de uma morada de felicidade e paz. Sabendo que está num lugar temporário e não definitivo, recebe as inquietações da vida com mais indiferença, e disso resulta para ele uma calma de espírito que lhe atenua a amargura. Então, realmente é isso que a gente deve buscar e passar para as pessoas que estão à nossa volta. E como que a gente fala disso com criança? Tem gente que fala assim: ai, morreu o cachorrinho? Mas eu não falei para a criança que ele morreu. Eu falei que ele fugiu, que alguém levou, que ele foi morar em outro lugar. Morre uma pessoa da família: ai, olha, essa pessoa viajou, fica muito tempo nessa viagem. E se a criança insiste muito, ela fala assim: ela virou estrelinha. Gente, olha, se alguém falasse para mim que eu ia virar estrelinha, não sei se eu ia gostar. Porque a gente faz tudo aqui. Aprende, luta, para depois virar estrela. Eu acho que para mim não ia me confortar, não. Certo? Então, por que não aproveitar esses momentos que fazem parte da vida para já orientar a criança de que somos espíritos, que o espírito é imortal, que a passagem aqui é transitória, que tudo morre, o inseto morre, o peixe morre, o bichinho morre, que a gente morre. Tratar com a naturalidade que esse assunto deve ser tratado. Porque isso pode trazer mais conforto para a criança. Porque ela vai entender que a vida no corpo é provisória, mas que existe uma vida do outro lado. Ninguém vai virar estrela. Que na verdade a gente continua progredindo, aprendendo.
e que um dia a gente vai se encontrar.